Você acorda com um cheiro estranho. Um odor de terra molhada, mas não a terra fresca da chuva. Essa é mais antiga, fedorenta, como se viesse direto de uma sepultura aberta há semanas. Você tenta se levantar, mas sente o peso de um olhar fixo em você. Não há ninguém no quarto, mas sabe que está sendo observado. Há um som baixo, quase inaudível, como o de alguém respirando dentro d'água. E então, uma voz infantil sussurra: "Eu só queria ajudar." Esse é o eco de uma criança que morreu há séculos, mas cujo nome ainda paira sobre os campos desolados de uma vila esquecida na fronteira entre a razão e o impossível. Este é o relato de um garoto que trazia os mortos de volta à vida. E pagou o preço mais alto por isso. Era o ano de 1672 e ele tinha apenas 10 anos. Chamavam-no de Elias, embora esse fosse só um dos nomes pelos quais foi conhecido, ou melhor, pelos quais foi temido. Nascido numa aldeia isolada nos Alpes suíços, Elias vivia com sua avó, uma curandeira cuja reputação oscilava entre o respeito e o medo supersticioso. Ele cresceu ouvindo histórias antigas, mitos locais e rezas proibidas. Mas, diferentemente das outras crianças, suas palavras tinham poder. A primeira vez que aconteceu foi por acidente. Seu cachorro, Zefi, havia sido atropelado por um carroceiro bêbado. Elias chorou sobre o corpo, falou coisas que ninguém entendeu, e ao amanhecer Zefi estava vivo, movendo-se, latindo, como se nada tivesse acontecido. As pessoas acharam milagre, até que começou a acontecer com humanos. O primeiro caso foi uma menina chamada Clara, que afogou-se no rio gelado. Encontraram-na sem pulso, azulada, já coberta para o enterro. Elias aproximou-se, tocou seu rosto e disse algo em latim que ninguém ensinara a ele. Os olhos dela se abriram, respirou, gritou. Foi quando as pessoas começaram a mudar, não de corpos ressuscitados, mas de coração. O medo substituiu a gratidão, a dúvida a fé, porque como um menino de 10 anos podia ter esse poder? De onde vinha? Logo as perguntas deram lugar às acusações. Padres vieram, inquisidores seguiram, e Elias, que antes era carinhosamente chamado de anjo da vida, passou a ser visto como algo muito pior. Elias nasceu sob uma lua vermelha, diziam. Sua mãe morreu no parto e seu pai nunca foi identificado. Alguns juravam que era um viajante misterioso que parou ali por uma noite. Outros, que ela fora possuída por um espírito ancestral. Na verdade, sua avó sempre soube que ele era diferente. Desde bebê dormia de olhos abertos, e quando chorava, as plantas murchariam. Naquela aldeia, onde o frio cortava a pele e a fome era comum, Elias parecia imune. Ficava nu na neve e não tremia. Comia ervas venenosas e ria. Era gentil, sim, mas parecia vir de outro tempo, outra regra. Como se o mundo dele seguisse leis que o nosso jamais entenderia. Quando ele salvou o velho fazendeiro, que teve um colapso cardíaco, todos acreditaram que era um presente de Deus. Até que o padre notou algo estranho. O homem voltou com uma marca no pescoço, um símbolo que ninguém conhecia, um círculo com 3 linhas cruzadas como um selo antigo. Alguém fez a pergunta que ninguém queria ouvir. Será que ele trouxe de volta a alma certa? Elias não sabia o que significava pecado, até aquele dia. Uma mulher idosa, dona de terras e influência, pediu ajuda para salvar seu neto. Gravemente, ferido após uma queda, ela implorou. Jurou que faria qualquer coisa, Elias concordou. Mas quando colocou as mãos sobre o menino, sentiu algo errado, algo escuro. Um véu grosso envolvendo a alma da criança. Ele tentou com força, mas não conseguiu. Ela o culpou. Disse que ele fizera por escolha, que era cruel, que brincava com vidas, que seus olhos brilhavam demais à noite. Elias não entendia. Ele só queria ajudar. Mas agora cada gesto seu era interpretado como intenção, cada silêncio como julgamento. E toda vez que ele tentava explicar, sua voz soava como um sussurro que ecoava longe demais. Antes de tudo piorar, houve avisos, pequenas coisas. Coisas que juntas formavam um padrão assustador. Quando Elias caminhava pelo vilarejo, os animais fugiam. Os sinos da igreja dobravam sozinhos. As velas apagavam.
As pessoas sentiam calafrios inexplicáveis. Uma noite, enquanto dormia, ele acordou com uma dor forte no peito. Uma dor que não era física. Era como se seu coração estivesse sendo arrancado. Ele viu imagens, homens mascarados, fogo, gritos, correntes, uma cela subterrânea, um poço sem fundo, e uma voz grave, rouca, dizendo: "Você não pertence aqui. Volte para onde veio." No dia seguinte, ele contou à avó. Ela ficou pálida. Pegou uma pequena caixa de madeira e lhe entregou. Dentro havia um diário, escrito por sua mãe. Nele ela descrevia sonhos exatamente como os dele. Falava de vozes, de portais, de aqueles que vêm depois. Ela escreveu, com lágrimas, que Elias era o último de uma linhagem que falava com o outro lado, mas não era bem-vindo nesse mundo. As acusações vieram rápido. Um padre local, movido pela inveja e pelo medo, convocou uma assembleia. Disse que Elias era um canal de forças obscuras, que usava rituais proibidos, que era um instrumento do mal disfarçado de milagre. A multidão, outrora grata, começou a exigir justiça. Começaram a aparecer marcas nas casas, símbolos semelhantes aos do fazendeiro ressuscitado, animais mortos com sinais estranhos. Uma menina sumiu durante a noite. Todos olharam para Elias. Ele negou, jurou, chorou. Mas a decisão já estava tomada. Ele foi preso, em uma cela úmida debaixo da igreja, sem luz, sem comida, sem água. Apenas uma fresta de ar e um crucifixo enferrujado pregado na parede. Ali, ele ouviu coisas, sons vindos do chão, vozezinhas, risadas, e uma respiração atrás da porta que nunca saía. Alguém ou alguma coisa visitava todas as noites. Numa noite particularmente fria, Elias tentou escapar. Usou seu dom, ou o que restava dele. Fechou os olhos e pediu. Implorou. Queria paz, silêncio, liberdade. E algo respondeu. A cela tremeu. O crucifixo caiu. A porta rangeu. Ele viu uma luz fraca no fim do corredor. Uma figura alta, vestida em preto. Com olhos brilhantes, ela estendeu a mão. Ele hesitou. Depois agarrou-a. Na manhã seguinte, os guardas encontraram a cela vazia. Mas Elias não havia fugido. Estava simplesmente ausente. Como se tivesse sido apagado. Sua roupa permanecia. Seus sapatos, até mesmo seu cabelo na fronha. Mas o corpo? Nada. A única coisa que encontraram foi uma frase escrita com sangue na parede da cela. Vocês me expulsaram, mas eu nunca vou embora. A vila inteira assistiu ao julgamento póstumo. Padre e povo unidos num ritual absurdo, queimaram seu nome em papel, enterraram sua imagem como se fosse um cadáver, cantaram hinos de purificação e fingiram que ele nunca existiu. Mas algo mudou. As crianças começaram a falar com vozes que não eram as delas. Velas acendiam sozinhas. Pessoas acordavam com as mãos cheias de terra. E em dias de névoa, alguns juravam ver um menino andando pelas montanhas, sozinho, com olhos vazios e um sorriso sem calor. Ninguém mais morreu. Mas também ninguém mais voltou à vida. Hoje, a aldeia não existe mais. Resta apenas uma placa, destruída, um campanário tombado e uma estranha sensação de estar sendo observado. Turistas ousam visitar, mas poucos chegam até o fim. Alguns juram ouvir risos infantis no vento. Outros sentem um frio repentino quando mencionam o nome Elias. Naquela cela, ainda hoje, há uma mancha na parede. Parece uma mão pequena. Como se alguém tivesse tentado alcançar algo, ou alguém. Se você visitar o local e se aproximar daquela cela, talvez ouça um murmúrio baixo como se viesse de dentro de você. Uma voz que parece familiar, que diz, eu só queria ajudar. E então o cheiro, terra molhada, morte recente, vida antiga. Elias não foi um monstro, nem um santo. Foi uma criança que nasceu com um dom que o mundo não estava preparado para compreender. Ele tentou usar seu poder para o bem, mas o medo humano transformou o milagre em maldição. Quantos Elias existiram na história? Quantos foram apagados, calados, queimados ou esquecidos por terem visto além?
E quantos ainda estão entre nós, esperando que alguém finalmente os ouça? Hoje, historiadores duvidam da existência de Elias. Dizem que é apenas uma lenda urbana, um mito criado para assustar crianças. Mas há documentos antigos, registros de curas inexplicáveis, testemunhos de médicos confusos e cartas escritas por padres desesperados. E se tudo for verdade? E se Elias tenha realmente voltado com os mortos? E se ele ainda estiver aqui, escutando, esperando? Existe alguém aí que ainda acredita em milagres? Elias nunca quis ser herói, nunca buscou glória, só queria ajudar. Mas o mundo tem medo do que não pode controlar, do que não consegue entender. E assim apagamos aqueles que são diferentes, como se, ao fazermos isso, pudéssemos nos sentir mais seguros. Mas a memória não morre. Ela habita paredes, florestas e até nossos próprios sonhos. E talvez, em algum lugar, Elias ainda esteja tentando nos dizer uma última coisa: eu só queria ajudar.